A criação. A queda. A purificação. Um povo. Promessas cumpridas. Deixa o meu povo ir. Desobediências. Vimos gigantes. Éramos como gafanhotos diante deles. Deus levantou juízes. O Senhor entregará o inimigo nas mãos de uma mulher. Samuel levantou reis. Aqui construiremos uma nação forte, unida e fiel ao Senhor. Levantou profetas. E então, a luz divina. Essa não é mais uma história, é a história. És tu o rei dos judeus? Tu o dizes. Você está prestes a vivenciar a história que mudou o rumo da humanidade para sempre. Prepare-se. Narrativas Divinas apresenta a história da Bíblia. Antes que o tempo existisse, antes de qualquer forma ou dimensão, havia apenas o vazio insondável, infinito. E dentro desse abismo, a própria essência de tudo, a luz primordial. Inabalável, sem início, sem fim. A eternidade em sua forma mais pura. Essa luz, que chamamos Deus, nunca foi criada. Ela simplesmente é. Desde a eternidade, ela é a fonte inesgotável, a origem inconcebível de tudo o que viria a ser. Então, a primeira palavra ecoou no vazio. Um comando, uma explosão de existência. Haja luz. Imediatamente, a luz venceu as trevas. A Terra, ainda em seu estado primordial, era um caos sem forma, um vazio esperando por vida. Mas o comando divino a moldava. O comando divino ecoou novamente. Haja um firmamento no meio das águas e separe ele águas de águas. E as águas se dividiram, formando um firmamento que separou as águas. Deus chamou as águas de cima de céu e as de baixo de mar. A terra seca surgiu das profundezas, revelando vales e montanhas. E em um instante milagroso, a vida verde irrompeu em uma explosão de cores e formas. Para governar o dia, o grande luminar, o sol, acendeu em sua glória, banhando a terra em luz e calor. E para a noite, a lua serena e as incontáveis estrelas, marcando o tempo e as estações, admiravam a nova criação. As águas fervilharam com seres vivos, grandes e pequenos, em um espetáculo de diversas espécies marítimas. E o céu se encheu de aves de toda forma e cor, em um espetáculo de cores e voos. Então, a terra produziu todo tipo de criatura, animais selvagens, dóceis, répteis de todas as formas, em uma pluralidade de espécies, vivendo em perfeita harmonia. No sexto dia, o grandioso clímax da criação, o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente.
Da costela do homem, Deus criou a mulher, a auxiliadora idônea, o complemento perfeito. Assim, Adão e Eva, em sua inocência, viviam em perfeita comunhão com Deus e com toda a criação. Como mordomos zelosos da criação, eles desfrutavam de um relacionamento direto e puro com o seu Criador. No coração do jardim, erguia-se a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto era a única restrição imposta por Deus. A voz sutil da serpente, astuta e enganadora, começou a semear a dúvida no coração de Eva. É certo que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que deste fruto comerdes, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa de um conhecimento divino, de se tornar como Deus, seduziu Eva e a impulsionou a estender a mão para o fruto proibido. E o ato aconteceu. Eva arrancou o fruto e comeu. No mesmo instante, a inocência e a perfeita harmonia foram quebradas. A queda veio. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, separados da plena comunhão com Deus. E imediatamente seus olhos se abriram, não para um conhecimento divino, mas para a própria nudez, para a vergonha e a fragilidade de sua condição. Onde estás? A voz do Criador ecoou pelo jardim, mas agora, em vez de alegria, havia medo. Não era uma pergunta por desconhecimento, mas um chamado amoroso ao arrependimento. As consequências do pecado foram pronunciadas. Para a mulher, dores no parto; para o homem, trabalho árduo e espinhos na terra; e sobre a serpente, a maldição. Com a queda, a raça humana mergulhou em um abismo de depravação, pois a natureza pecaminosa de Adão se estendeu a todos. Mas mesmo na queda, uma promessa velada de redenção foi dada. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Fora do Éden, a vida era árdua. O suor e o esforço se tornaram rotina. Em meio a essa realidade, nasceram os primeiros filhos, Caim e Abel. Os meninos cresceram. Caim, com as mãos calejadas pela terra, dedicava-se à lavoura, enquanto Abel, com a alma mais leve, cuidava de seus rebanhos, refletindo as escolhas e aptidões humanas que começavam a moldar o mundo. Chegado o tempo das ofertas, Caim trouxe ao Senhor uma parte dos frutos da terra que cultivava, mas seu coração não estava na oferta. Abel, porém, com um coração transbordante de fé e reverência, separou o melhor de seu rebanho e os ofereceu ao Senhor. E o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Ao ver a aceitação do irmão, a inveja, como um veneno, corroeu o coração de Caim, transformando a rejeição em fúria mortal. Por que te iras e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se todavia não fizeres o bem, o pecado está à espreita, querendo dominá-lo. Você precisa controlá-lo. Mas Caim já havia deixado a ira lhe consumir, levando-o à fúria cega e ignorando a voz da redenção. Movido por essa ira, Caim ceifou a vida de seu próprio irmão, se tornando o primeiro homicida da história.
Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Agora, amaldiçoado és tu. Quando lavrares a terra, não terás mais nada. Te dou a marca da proteção, mas vagante e errante serás sobre a terra. Em meio à dor da queda e ao primeiro fratricídio, Deus concedeu a Adão e Eva um novo filho, Sete, uma semente de esperança. Através de Sete, uma linhagem de fé começou a surgir. Pessoas que voltaram seus corações para Deus, invocando seu nome e buscando sua presença. No entanto, a semente do pecado floresceu novamente. Não tardou que a terra se enchesse de maldade e violência, corrompendo toda a carne. A visão da humanidade completamente decaída entristeceu profundamente o coração de Deus, um pesar indescritível por ter criado o homem. Então, com um pesar misturado a uma justiça inabalável, Deus resolveu eliminar o homem da face da terra. Mas em meio a toda essa corrupção que sufocava a terra, havia um único homem íntegro, andando em comunhão com Deus: Noé. Ele era um farol de retidão e integridade em um mundo submerso em trevas. Noé possuía uma fé inabalável, uma rocha em meio à onda de perversidade. Foi a esse homem, Noé, que Deus revelou seu plano grandioso para acabar com a maldade da terra. Noé. Visões impactantes se desvelam diante de seus olhos, e a perplexidade toma conta de Noé. Senhor, o que são essas visões? Noé, constrói uma arca de madeira de cipreste, com compartimentos a calafeta por dentro e por fora com piche, e a farás com 3 andares. E de tudo o que vive, de todo tipo de animal, 2 de cada espécie virão a ti, para que os mantenha vivos. Assim, armazena alimentos para ti, sua família e os animais. Se é tua vontade, Senhor, eu obedecerei. A ti confio a minha jornada. Deus deu instruções precisas e detalhadas para a construção da arca colossal, um refúgio improvável, mas divinamente orquestrado para preservar a vida em meio à destruição que se aproximava. Era uma tarefa que parecia impossível, um desafio à lógica humana, mas para Noé era uma ordem direta do Criador. Deus, guie-me na construção desta arca conforme tu ordenaste. E pela fé, uma fé que movia montanhas, Noé não hesitou. Mesmo diante da zombaria e da incredulidade de um povo que nunca vira chuva, impulsionado por um temor santo e pela obediência inquestionável, ele trabalhou incansavelmente. Noé entendeu que a arca era mais do que um abrigo, era um símbolo da salvação e renovação que Deus prometia. Cada machadada, cada tábua encaixada era um ato de fé. Durante anos, ele e sua família, com esforço e dedicação supremos, seguiram cada detalhe da instrução divina, construindo a monumental arca sob um céu que, para todos, permanecia azul. Noé finalizou a arca e então o milagre final se desdobrou. Um testemunho silencioso da fidelidade de Deus e da obediência de Noé. De todas as partes da terra, animais de cada espécie, em pares, vieram por si mesmos até a arca, presas e predadores convivendo em perfeita harmonia, guiados por uma força invisível. Diversas criaturas de diferentes habitats se reúnem pacificamente. Era um momento sublime,
onde predadores e presas abrangiam o mesmo espaço, em um entendimento que transcendia as leis naturais. As portas da arca se fecharam, selando a esperança em seu interior, enquanto o mundo lá fora, alheio e incrédulo, aguardava o juízo. E finalmente, as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam. O juízo de Deus desceu sobre a terra em um torrencial e implacável dilúvio. A arca, majestosamente imponente, começou a ser cercada por águas impiedosas, as quais ecoavam a fúria da natureza. A tempestade intensificava-se a cada momento, transformando-se em um turbilhão furioso que engolia tudo. Dentro da arca, em meio à escuridão e ao balançar violento, a aflição atingia a família de Noé e os animais, todos compartilhando a agonia do dilúvio que se desenrolava do lado de fora. Contudo, em meio à angústia, Noé permanecia inabalável. Prostrado em oração, ele mergulhava na conexão divina, sua fé inabalável, a cada trovão e onda que açoitava as paredes da arca. A arca enfrentava as ondas de um mar furioso, um oceano caótico que engolia tudo em sua voracidade. Na escuridão intensa da tempestade, a arca era engolida por um mar sem fim que tomava conta de toda a terra. No entanto, mesmo na mais profunda escuridão, a luz incandescente da fé de Noé permanecia inextinguível. Após dias e meses de tormenta, a tempestade finalmente se dissipou e a arca encontrava-se em meio a uma paisagem purificada, onde uma calma reverencial preenchia o ar e as águas começavam a recuar. O sol emerge majestoso entre as nuvens, derramando seus raios dourados sobre a terra recém-limpa, desvendando um novo mundo. Um espetacular arco-íris de cores vibrantes surgiu no céu, pintando o horizonte, um testemunho vibrante da aliança divina. Noé, contemplando a maravilha, um sorriso de alívio e gratidão em seu rosto, proclamou: A promessa de Deus foi cumprida. Eis um novo começo. Após o dilúvio, Deus recomeçou o povoamento da terra por meio dos filhos de Noé. Sem tornou-se o pai das nações semitas, Cam, o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé, o tronco das nações europeias. Passaram-se gerações. Os povos se multiplicaram e espalharam-se pela terra, formando reinos e culturas. Muitos se esqueceram do Criador, entregando-se à idolatria. Mas Deus escolheu um homem para restaurar sua aliança com a humanidade. Seu nome era Abrão, tinha 75 anos e vivia em Ur dos Caldeus, uma terra rica, porém mergulhada na adoração de falsos deuses. Um dia, a voz do Senhor soou em seu coração: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão obedeceu e partiu com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Carregando tendas e rebanhos, tornou-se um peregrino, iniciando uma jornada de fé. Por onde passava, Abrão erguia altares ao Senhor. Ló se separou de Abrão e escolheu habitar próximo a Sodoma, e se tornou o pai de duas nações inimigas históricas, os Amonitas e os Moabitas. Deus prometeu a Abrão que ele teria um filho da promessa, e que seria pai de uma numerosa nação. Nela, todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Abrão esperou 11 anos, mas a palavra de Deus não se cumpria. A espera desafiava a fé. Então Sara, sua mulher, deixando de crer na promessa divina, entregou sua serva Hagar para coabitar com Abrão. Assim nasceu Ismael, que veio a ser pai de numerosa nação, o povo árabe, inimigo histórico do povo de Israel. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus lhe apareceu e ordenou que saísse de sua cabana e contasse as estrelas do céu. Abrão, sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Ele também revelou que sua posteridade seria escrava por um período de 430 anos. Abrão, de agora em diante serás Abraão, pois eu o farei o pai de numerosas nações. Quando Abraão estava com 100 anos e sua mulher Sara com 90, o milagre aconteceu. Isaque, o filho da promessa, nasceu. Tearful laughter. Isaque cresceu e casou-se com Rebeca, que era estéril. Depois de 20 anos de casados, Deus respondeu às orações e Rebeca foi curada, e nasceram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se pai dos edomitas. E Jacó, que em sua conversão recebeu o nome de Israel, teve 12 filhos e uma filha, que se tornariam as 12 tribos de Israel, o povo escolhido. José, o penúltimo filho, foi vendido como escravo pelos irmãos. Mas Deus estava com ele, mesmo no cárcere, foi fiel. E Deus o elevou ao governo do Egito. Anos depois, uma fome assolou a terra, e os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimento. E o reencontro aconteceu. Eu sou José, o irmão de vocês. E assim toda a família desceu ao Egito. Eram 70 pessoas. Meu pai. Lá habitaram a terra de Gósen, uma região fértil onde se multiplicaram rapidamente. O tempo passou e levantou-se um novo faraó que não conhecia José e fez dos filhos de Israel escravos. O povo clamava. E Deus ouviu. Deus chamou Moisés, que havia fugido do Egito, e o encontrou no Monte Horebe. A sarça ardia, mas não se consumia, símbolo do poder e santidade de Deus. Deus falou a Moisés: Eu sou o que sou. Vai, eu serei contigo. Moisés voltou ao Egito e diante do faraó proclamou: Deixa o meu povo ir. Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço o Senhor, e também não deixarei ninguém ir. Então vieram as 10 pragas, águas se tornaram sangue, rãs invadiram a terra, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e, na 10ª praga, os primogênitos egípcios morreram. Mas onde havia o sangue de um cordeiro, nos umbrais das portas, a morte passou sem tocar. E assim o povo de Israel saiu do Egito sob a liderança de Moisés, com 600.000 homens, e ainda mulheres e crianças, cerca de 2 milhões de pessoas, guiados por uma nuvem de dia e fogo à noite.
Perseguidos pelo exército egípcio, chegaram ao Mar Vermelho. Com fé, Moisés ergueu o cajado. As águas se abriram, formando paredes de água de cada lado. O exército egípcio tentou seguir, mas foi engolido pelas águas. No deserto, o povo murmurava, mas Deus lhes deu maná do céu e água da rocha. No Sinai, Deus desceu com trovões, fogo e uma voz que abalou os montes. Ainda assim fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Deus irou-se, mas Moisés intercedeu e o Senhor teve misericórdia. 12 espias foram enviados à terra prometida. Só Josué e Calebe confiaram em Deus, mas os outros 10 voltaram com medo e insuflaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Vimos gigantes. Éramos como gafanhotos diante deles. Assim, por causa da incredulidade do povo, a peregrinação pelo deserto, rumo à terra prometida, que deveria ser feita em 3 meses, levou 40 anos. Apenas Josué e Calebe, os espias crentes que confiaram em Deus, foram permitidos entrar na terra prometida. Josué, servo fiel de Moisés, foi escolhido por Deus para sucedê-lo após sua morte. Após 40 anos de peregrinação no deserto, vieram 5 anos de conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Foi ele quem introduziu o povo de Israel na terra que mana leite e mel, guiado por um chamado divino e por uma capacitação extraordinária vinda do Senhor. Contudo, mesmo após anos de batalhas e vitórias, muita terra ainda restava por conquistar. Após os 40 anos de peregrinação e os 5 anos de conquista da terra, sob a liderança de Josué, Israel inicia uma longa fase de 330 anos de governo teocrático, chamada de Período dos Juízes. Esse foi um tempo marcado por instabilidade espiritual, onde o povo oscilava entre a obediência a Deus e a rebelião, fazendo o que bem entendia aos próprios olhos. Por causa da dureza de coração e da desobediência, Israel foi repetidamente oprimido por nações inimigas. Ainda assim, Deus, em sua misericórdia, levantava líderes poderosos e inspirados, pessoas simples que se tornaram libertadores. Em tempos de medo e opressão, quando Israel gemia sob a tirania inimiga, Deus levantou uma mulher cheia de coragem e sabedoria, Débora. Ela não empunhava uma espada, mas era profetisa e juíza, sentada sob a palmeira de Débora, onde guiava o povo com justiça e ouvia a voz de Deus. Inspirada pelo Senhor, convocou o comandante Baraque para a batalha e declarou com firmeza: O Senhor entregará o inimigo nas mãos de uma mulher. E assim, com fé inabalável, liderou Israel à vitória sobre Sísera, mostrando que o poder de Deus se revela na obediência e não na posição ou na força. Débora foi uma mãe em Israel, uma voz de Deus no meio do caos, um exemplo eterno de liderança, coragem e fé.
Outro juiz foi Gideão, um homem humilde e inseguro, que foi escolhido por Deus para libertar Israel dos midianitas. Mesmo temendo a missão, confiou na orientação divina. Com apenas 300 homens, armados com tochas, cântaros e trombetas, derrotou um exército inimigo com dezenas de milhares, mostrando que a vitória vinha do Senhor e não da força humana. Outro juiz foi Jefté, que foi rejeitado pelos seus irmãos por ser filho de uma prostituta e expulso da casa do pai. Tornou-se um guerreiro valente. Quando Israel foi oprimido pelos amonitas, o povo o buscou desesperado. Jefté, então, liderou com fé os israelitas à vitória. Outro juiz foi Sansão, consagrado a Deus desde o ventre. Recebeu uma força sobrenatural para livrar Israel dos filisteus. Contudo, foi impulsivo, desobediente e seduzido por Dalila, que o traiu. Mesmo cego e preso, em um ato final de fé e arrependimento, derrubou o templo dos inimigos, sacrificando-se para cumprir sua missão, derrotando mais inimigos na morte do que em vida. E o último dos juízes foi Samuel, fruto da oração de sua mãe Ana. Foi consagrado ao Senhor desde criança. Ouviu a voz de Deus ainda menino, tornou-se profeta, sacerdote e juiz, liderando Israel em tempos difíceis. Conduziu o povo ao arrependimento e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, sendo uma ponte entre o governo teocrático e a monarquia. Saul governou por 40 anos. Começou bem com humildade. Antes de tudo, devemos buscar a direção do Senhor. Sem Ele, não venceremos esta batalha. Mas depois, rendeu-se às soberbas e à crueldade e finalmente à rebeldia e à apostasia. O que era certo. Eu sou o rei. Depois dele, Davi... Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um homem segundo o coração de Deus, reinou em seu lugar também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Jerusalém será a cidade do grande rei. Aqui construiremos uma nação forte, unida e fiel ao Senhor. Seu governo foi bem-sucedido. Davi fortaleceu seu reino, tornou-se o mais destacado rei de Israel, juntou fortunas, conquistou terras e venceu exércitos. Mesmo pecando gravemente contra Deus, contra sua família e contra o seu povo, Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus. Pequei contra ti, Senhor. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. De sua linhagem viria o Messias. Após a morte de Davi, Salomão, seu filho, reinou em seu lugar por 40 anos. Senhor, meu Deus, dá-me sabedoria para governar teu povo. Não peço riquezas nem poder, apenas um coração sábio e compreensivo. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem notório em seu tempo, edificou o templo de Jerusalém e desfrutou de paz em seu governo. Porém, por causa de suas muitas mulheres, Salomão teve o coração corrompido, voltando-se para a idolatria. Só na velhice, Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seu pecado. Assim tivemos 120 anos de Reino Unido, mas com lições duras. Saul caiu nas malhas da feitiçaria, Davi no laço do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus atendeu ao desejo do coração do povo, dando-lhes reis, mas o povo teve de sofrer as consequências dessa insensata escolha. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido, porque seu filho Roboão recusou-se a levar em conta o clamor do povo para aliviar os impostos abusivos. Alivia a carga que teu pai impôs sobre nós.
e te serviremos com alegria. O luxo do governo salomônico eram sustentados pelos braços dos trabalhadores, estrangulados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de governo para reivindicar mudanças. Como não conseguiram, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão I, formando o Reino do Norte, cuja capital veio a ser Samaria. O Reino do Norte durou 209 anos, com 19 reis oriundos de 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis foi piedoso. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão I. Jeroboão I resolveu usar a religião por interesses políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e fossem assim atraídos politicamente pelos reis de Judá. Jeroboão I construiu templos no Reino do Norte em Betel, Gilgal e Berseba, e neles colocou um bezerro de ouro, induzindo o povo a adorá-lo como se fosse o próprio Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte andaram por esse caminho. Todos foram ímpios e perversos. Nenhum buscou a Deus. O Senhor levantou nesse tempo alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas da conveniência, assim como dos sacerdotes subornados por dinheiro. Deus levantou nesse tempo os profetas Amós, Oséias e Miqueias. Eles corajosamente confrontaram os desvios da nação, desde o palácio até as choupanas, desde os templos rivais ao comércio, desde as ruas aos campos. Eles denunciaram a corrupção política e ergueram a voz contra a religião prostituída. Lançaram o libelo acusatório de Deus contra os poderes executivo e legislativo que se haviam corrompido. Denunciaram a injustiça social e a opressão econômica. Convocaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. No reinado de Acabe, por intermédio de sua mulher Jezabel, foi disseminada em Israel a perniciosa crença em Baal, o deus cananeu da prosperidade. Nesse tempo, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar essa divindade pagã e deitar por terra a credibilidade do ídolo abominável. Ainda nesse reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel não quis ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Síria era um império expansionista, guerreiro e sanguinário. Sempre que dominava um povo, praticava barbáries e atrocidades contra os dominados, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças às portas das cidades conquistadas, expondo as pessoas à mais amarga ignomínia. Após levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou à terra de Israel um misto de outros povos, formando ali uma grande mistura de raças. Ele sabia que a miscigenação racial enfraqueceria o potencial de existência de um povo. Assim, com aquela mistura racial, formou-se em Israel um povo híbrido chamado samaritano, que veio a constituir-se num inimigo figadal do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, sendo que vários foram piedosos, como Asa, que destruiu os altares pagãos e purificou a terra da idolatria. Josafá, que ensinou a lei ao povo e fortaleceu o temor do Senhor em toda a nação. Joás, que restaurou o templo e trouxe de volta o culto verdadeiro. Uzias, que construiu torres e cavou cisternas, trazendo prosperidade aos campos de Judá.
Jotão, que edificou portas e fortaleceu os muros da cidade santa com justiça. Ezequias, que orou com fé e viu a mão de Deus livrar Jerusalém do inimigo. Josias, que achou o livro da lei e liderou o maior avivamento de sua geração. Sempre que um rei piedoso subia ao trono, a nação prosperava e crescia econômica, moral, social e espiritualmente. No Reino do Sul, para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, governou apenas uma única dinastia. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas, como Isaías, Miqueias, Joel, Zofonias e Jeremias. A nação também se corrompeu profundamente, não dando ouvidos à voz de Deus. Então, de igual forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado ao cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Depois de 2 investidas, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade sob tremendo opróbrio. O povo ficou no cativeiro durante 70 anos, conforme profecia dada por Deus ao profeta Jeremias. No período do cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel, e Daniel. Nesse período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Voltamos. Jerusalém, ainda estamos aqui. Após o tempo determinado por Deus, o povo de Judá voltou à sua terra. Nesse tempo, a Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Babilônia caiu. Agora, ela pertence ao rei Ciro. Ciro, anunciado por Deus 200 anos antes de nascer, liberta o povo judeu e abre as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo volta em 3 turnos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para o ensino da lei, e sob a liderança de Neemias para a reconstrução dos muros e a reestruturação política e espiritual do povo. Logo que chegou do cativeiro e deu início à reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os samaritanos astuciosamente quiseram unir-se a eles na obra, a fim de desestabilizá-los. Como a proposta da parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda etapa, começaram a ameaçá-los. A seguir, os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes, acusando os judeus de conspiração contra o reino Medo-Persa. Em face dessa nefasta perseguição, a obra do templo foi paralisada por uns 20 anos.
Nesse período, o povo relaxou no seu zelo pela casa de Deus e começou a voltar-se para seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas em detrimento da casa de Deus, que estava em ruínas. Nessa época, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas surtiu efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e voltou com entusiasmo para concluir a reconstrução do templo. Houve então um grande despertamento espiritual, um concerto nas famílias e no sacerdócio, e uma volta de todo o coração para Deus. Cerca de 100 anos se passaram e uma nova geração se levantou. Agora o povo continuava indo ao templo, fazendo seus sacrifícios, mas não honrava mais a Deus. Eles ofereciam a Deus em holocausto animais cegos, doentes e aleijados. Desprezavam a mesa do Senhor, considerando-a imunda. Os sacerdotes se corromperam e deixaram de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada. Os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo não acreditava mais que Deus fosse capaz de julgá-lo. Por isso relaxou na devolução dos dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse tempo, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Assim encerrou-se o Antigo Testamento 400 anos antes de Cristo. Depois do profeta Malaquias, temos um longo período de 400 anos, chamado período interbíblico ou período do silêncio profético. Nesse tempo foram escritos os livros histórico-religiosos não canônicos, os livros apócrifos. Também foi traduzido o Antigo Testamento do hebraico para o grego, dando à luz a famosa versão denominada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu nas mãos do Império Grego. Alexandre o Grande, depois de conquistar nações e reinos, morreu precocemente aos 33 anos de idade, chorando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, disseminando a cultura helênica e a língua grega, tão útil mais tarde para a divulgação rápida e sem fronteiras do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais. Importando aqui ressaltar o domínio dos Ptolomeus egípcios e dos Seleucidas sírios, que estiveram sempre em conflito. Israel foi ora dominado por um, ora por outro. Nessa época, Antíoco Epifânio ultrajou os judeus, sacrificando um suíno no altar do templo em Jerusalém, o que era uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu depois de muito sangue derramado. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Antípatro, o idumeu, foi nomeado governador da região pelos romanos. Seu filho Herodes, mais tarde chamado de Herodes o Grande, foi nomeado rei da Judéia e ficou conhecido por sua habilidade como administrador e por suas grandes obras. Ele ampliou e embelezou o Templo de Jerusalém. Construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens dos missionários para o mundo.
Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. Porém, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Herodes casou-se 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Mariana, mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família com medo de perder o seu trono. A pedido de sua sogra, o rei nomeou seu jovem sobrinho, Aristóbulo, com apenas 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém. No entanto, quando percebeu que o rapaz estava conquistando a simpatia do povo, sentiu-se ameaçado e ordenou sua morte. Temendo por sua própria vida, a sogra fugiu para o Egito, mas o rei enviou mensageiros para persegui-la e matá-la. Os atos brutais do rei chegaram aos ouvidos de César Augusto, que o convocou a Roma para prestar esclarecimentos. Antes de partir, tomado pelo medo de conspiração, ordenou a execução de sua própria esposa, Mariana. Mais tarde, enviou 2 de seus filhos a Roma para estudar, porém influenciado por sua irmã Salomé. Eles voltarão preparados para usurparem o teu trono. O rei mandou estrangulá-los. Doente, desconfiado e cruel, Herodes fez sua irmã prometer que, no dia do seu funeral, mataria pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, pois queria garantir que houvesse luto em sua morte, mesmo que forçado. Esse era o tipo de rei que reinava sobre a Judéia, um rei cruel, desconfiado, impiedoso. A cada injustiça, a cada lágrima, a cada lamento, crescia no coração de Israel o clamor por libertação. E o povo de Deus esperava outro rei, um rei prometido, um rei diferente. Os olhos se voltavam para as Escrituras. Os profetas antigos ainda sussurravam em seus rolos sagrados. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O tempo parecia estagnado, mas o relógio de Deus se movia. E o céu se abriu. Um anjo apareceu em Nazaré a uma jovem chamada Maria. Pelo poder do Espírito Santo, você dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus. Ele será o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. José, seu noivo, também foi visitado em sonho. José, recebes Maria como tua esposa. Ela dará à luz um filho gerado pelo Espírito Santo. Dar-lhe o nome de Jesus. Senhor, eu te obedeço. Naquela época, César Augusto, imperador romano, decretou um censo para todo o império. Todos deveriam registrar-se na cidade de sua linhagem. José, descendente da casa de Davi, partiu com Maria para Belém, a cidade do rei Davi. Ao chegarem, a cidade estava cheia por causa do censo. Não havia lugar para eles nas hospedarias. Exaustos, José e Maria encontram um estábulo perto da cidade para passarem a noite. Ali, num estábulo simples, entre o cheiro do feno e o calor dos animais,
a luz do céu tocou a terra. Ali, no silêncio sagrado da noite, Maria deu à luz aquele que carregaria o mundo nos braços. O Messias, o Salvador prometido. É ele, José. Jesus, o Salvador. Naquela mesma noite, uma estrela brilhante apareceu no céu, muito mais luminosa do que qualquer outra. Ela guiaria os magos do Oriente, sábios e reis, até o lugar onde o Salvador havia nascido. Ouro para o Rei, que é Senhor da vida. Incenso para o Filho de Deus, digno de adoração. Mirra, símbolo da humanidade e do sacrifício que virá. Assim, o Messias chegou ao mundo, não em palácios, mas em humildade, trazendo esperança para toda a humanidade. Herodes, o rei da Judéia, ouviu falar do nascimento do rei dos judeus e ficou profundamente alarmado. Herodes ordenou que os magos descobrissem onde estava o menino, mas avisados em sonho para não retornarem a ele, prestaram suas reverências ao menino Jesus e seguiram por outro caminho. Ao saber disso, Herodes enfureceu-se e então ordenou uma terrível ação. Mandou matar todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores, tentando eliminar a ameaça ao seu poder. O anjo avisa em sonho a José: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, pois Herodes quer matar o menino Jesus. Assim, protegidos pelo anjo, José, Maria e Jesus fugiram para o Egito, onde permaneceram até que fosse seguro voltar. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Um deles, Arquelau, recebeu o governo da Judéia, Samaria e Edom, e foi um governante muito impopular. Diante de tantas injustiças e conflitos, o povo judeu pediu a Roma que removesse Arquelau do poder. Preocupados com a instabilidade na região, os romanos decidiram governar diretamente a Judéia, nomeando procuradores para administrar a província. Foi nesse contexto que Pôncio Pilatos assumiu o governo como procurador romano da Judéia. Depois que Herodes morreu, José foi avisado em sonho para retornar à terra de Israel. Porém, ao saber que Arquelau reinava na Judéia, recebeu um novo aviso em sonho para evitar aquela região. Assim, guiados pela vontade do Senhor, José, Maria e Jesus estabeleceram-se na cidade de Nazaré, na Galileia, onde Jesus cresceu, conhecido como o filho do carpinteiro. Desde cedo, ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Com apenas 12 anos, Jesus já encantava os mestres da lei com sua sabedoria. Como pode um menino saber tanto das Escrituras? Anos depois, ele se apresentou a João Batista para ser batizado. E ao ser batizado, os céus se abriram e uma pomba branca desceu suavemente como um sopro de paz. Então, uma voz ressoou do alto: Este é o meu filho amado em quem me agrado. Após o batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado por Satanás. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus esteve no deserto. Não comeu, nem descansou. Jejuava e orava, preparando-se para a missão que mudaria o destino da humanidade. Mas Jesus não estava sozinho. Se és o Filho de Deus, forma estas pedras em pão. Sacia tua fome.
Prova quem tu és. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás! Pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E vencendo as tentações, os anjos vieram e o serviram. O Cordeiro de Deus estava pronto para iniciar sua jornada. No início dos sinais, o invisível se fez visível. Foi em um casamento que ele revelou o primeiro sinal, a água comum. Tocada pelo Eterno, virou vinho, e onde faltava vinho, transbordou glória. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aquelas palavras tocaram mais fundo que o som. Alcançaram corações feridos, levantaram almas cansadas. Ali, no silêncio entre uma bem-aventurança Diante de uma multidão sedenta de esperança, os pobres ele falou com vistos, autoridade e os ternura. esquecidos, Lembrados. E a esperança, como o vento no monte, voltou a soprar. O toque dele não apenas curava corpos, mas restaurava almas. Jesus caminhava entre os necessitados, olhando nos olhos, tocando corações, como quem ouve antes de falar, como quem ama antes de curar. E onde pisava, o impossível recuava. O toque dele não apenas curava corpos, restaurava histórias, recolhia a dignidade caída e devolvia o brilho ao olhar. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Levanta-te, toma tua cama e anda. Senhor, despede a multidão, para que vão aos povoados e comprem o que comer. No deserto da fome, um milagre nasceu das mãos de um menino. 5 pães, 2 peixes e um coração generoso. Pai, graças te dou, porque me ouves. Jesus abençoou, repartiu e entregou. E milhares se saciaram. Naquele dia, o pão alimentou o corpo, mas foi a fé que alimentou a alma. Quando os apóstolos estavam em um barco em alto mar, o mar se revoltou, mas diante dele, tudo silenciou. Os discípulos não viram só um homem, viram o Senhor sobre as águas. Jesus demonstrou mais uma vez o seu poder. Nem as ondas ousaram resistir. O vento se calou diante dele, porque até o vento e o mar se curvam diante do Rei dos Reis. Diante do túmulo, o silêncio da morte reinava. Mas quando ele chamou, Lázaro, vem para fora. A vida respondeu. Porque até no vale escuro, sua voz é luz que levanta os que dormem. A notícia correu como fogo no deserto. O povo que viu Lázaro voltar à vida não podia se calar. E quando Jesus foi a Jerusalém,
Já não era mais apenas um mestre, era um homem que até a morte obedecia. E ele chegou em Jerusalém. Não veio com exércitos, mas com a paz em cada passo. Montado em humildade, o rei entrou, não sobre um trono, mas sobre um jumentinho. A cidade o recebeu com ramos e vozes. Hosana ao filho de Davi. Porque naquele dia, Jerusalém viu a glória, velada em simplicidade, mas cheia de eternidade. Mas a popularidade incomoda os que amam o poder. E enquanto a multidão aclamava o rei com ramos, os líderes tramavam em silêncio o poder de Jesus sobre a morte. Desencadeou a decisão. Era preciso fazê-lo calar. Jesus convidou os discípulos para uma ceia. Naquela mesa, o pão virou memória, o cálice, promessa. E ali, no silêncio dos que amavam, ele entregou mais que palavras. Entregou a si mesmo. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. A noite desceu, e com ela o peso do mundo. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. A paz da noite foi rompida por tochas, passos e traição. E como um cordeiro, ele se deixou levar. Condenado pelos que temiam perder o poder. Ele afirma ser o Filho de Deus. És tu o rei dos judeus? Tu o dizes. Pilatos viu a inocência nos olhos daquele homem. Mas o povo clamava por Barabás. Soltaram o ladrão e crucificaram aquele que veio libertá-los. Pilatos lavou as mãos, mas não lavou a consciência. E assim, o justo foi condenado. Na cruz, Jesus atravessou as profundezas da dor humana, o medo do abandono, a angústia, a compaixão e o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus meu, por que me abandonaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um o desafiou com desprezo, o outro, diante do justo, se entregou com arrependimento. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Estamos sendo punidos com justiça. Ele nada fez. Jesus, lembra-te de mim. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Está consumado. Naquele momento, a terra tremeu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, revelando o que antes era oculto. O céu se cobriu de trevas. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus.
Ao terceiro dia, quando a aurora ainda despertava o mundo, a morte foi vencida. A pedra foi removida, não para que ele saísse, mas para que todos pudessem ver. O túmulo estava vazio. Maria chorava diante do sepulcro, até que uma voz doce a chamou pelo nome. Ela o reconheceu. O mestre estava vivo. 2 discípulos seguiam pela estrada de Emaús. O sol se punha atrás das colinas, mas dentro deles, a esperança já havia se apagado. Eles falavam sobre a cruz, sobre a morte e sobre um mestre que, segundo pensavam, havia sido vencido. Foi então que um homem se juntou a eles. Caminhava com passos firmes e ouvidos atentos. Sem serem capazes de reconhecê-lo, ouviram dele algo que reacendeu o fogo no coração. Era necessário que o Cristo padecesse essas coisas, para depois entrar em sua glória. E quando se sentaram à mesa, e o pão foi partido, seus olhos finalmente se abriram. Eles viram o que pensavam ser o fim. Era, na verdade, o início de tudo. Jesus estava vivo diante deles. A porta estava trancada, mas ele entrou. Em meio ao medo e à dúvida, Jesus apareceu aos seus discípulos e a paz encheu o lugar. Ele mostrou as marcas dos cravos. Tomé tocou suas feridas. Diante deles, ele comeu pão e peixe, e a dúvida se dissolveu. Então, com um olhar firme e voz cheia de autoridade, ele os comissionou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No alto do Monte das Oliveiras, ele os abençoou e foi elevado ao céu diante de seus olhos. A missão estava lançada. A promessa havia sido feita. Era tempo de festa em Jerusalém. Os seguidores de Jesus estavam juntos, quando, de repente, um vento muito forte veio do céu e encheu o lugar onde estavam. Chamas de fogo apareceram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas que nunca haviam aprendido. Gente de várias partes do mundo os ouvia e entendia. Eles estão falando das maravilhas de Deus. Então Pedro ficou de pé e falou com coragem. Milhares ouviram, creram e foram batizados. Naquele dia nasceu a igreja. Milagres aconteciam, pessoas eram curadas, ajudavam umas às outras e viviam como uma grande família. O evangelho começou a se espalhar e o mundo nunca mais foi o mesmo. Mesmo depois de tudo, Jesus continuava entre as igrejas. João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão. Jesus glorificado, caminhando entre 7 candelabros. Sua voz era como o som de muitas águas, e ele trazia palavras para cada igreja. A igreja de Éfeso lembrou do amor perdido. A Esmirna fortaleceu na dor. A Pérgamo alertou sobre o engano. A Tiatira chamou à santidade. A Sardes despertou os que dormiam. A Filadélfia prometeu portas abertas. E a Laodiceia aconselhou a voltar ao fervor. A cada uma Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque mesmo no início do fim, ele ainda estava lá. João estava sozinho na ilha de Patmos. Quando os céus se abriram diante dele, ele viu um trono no centro do universo e alguém sentado ali, cheio de glória. Na mão de Deus havia um livro fechado com 7 selos. Por um instante, o céu ficou em silêncio. Ninguém era digno de abrir o livro. Até que apareceu o Cordeiro, Jesus. Ele pegou o livro e abriu o primeiro selo. E então surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco. Ele representa a conquista da vitória do bem e marca o início da revelação profética. O segundo selo foi aberto
e surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. Ele representa a guerra. O terceiro selo foi aberto, e então surgiu um cavalo preto. Seu cavaleiro trazia uma balança na mão. Ele representa a fome. E o quarto selo foi aberto, e surgiu um cavalo amarelo e pálido. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia. O cordeiro abriu o quinto selo, e vi almas de mártires debaixo do altar. Eles clamavam com voz forte: até quando, ó Senhor, não julgarás o nosso sangue? O sexto selo foi aberto, e houve um grande terremoto. O sol escureceu, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas caíram do céu. E o sétimo e último selo foi aberto, e houve silêncio no céu. Por cerca de meia hora, os anjos se preparavam para tocar as trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta, e granizo e fogo, misturados com sangue, foram lançados sobre a terra. 1/3 das árvores foi queimado, e toda a relva verde se secou. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar se tornou em sangue, e muitos seres vivos morreram. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu do céu. Ela atingiu os rios e as fontes, e as águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, da lua e das estrelas. Escuridão cobriu parte do céu, e o dia perdeu sua luz. O quinto anjo tocou a trombeta, e uma estrela caída recebeu a chave do abismo. Quando o abismo foi aberto, fumaça subiu como de uma grande fornalha, e dele saíram gafanhotos com poder para atormentar os homens por 5 meses. O sexto anjo tocou a trombeta, e 4 anjos foram soltos junto ao grande rio Eufrates. Eles lideraram um exército de cavaleiros, e 1/3 da humanidade foi destruído. O sétimo anjo tocou a trombeta, e vozes no céu disseram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram a Deus. E então foi aberto o templo no céu, e os vencedores cantavam diante do trono. Mas do santuário saíram 7 anjos. Cada um trazia uma taça, a última ira, o juízo completo. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e surgiram feridas dolorosas sobre os que tinham a marca da besta. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e o mar se tornou como sangue de um morto, e toda criatura no mar morreu. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, e eles se tornaram em sangue, pois derramaram o sangue dos santos, e agora recebem sangue para beber. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e o sol queimou os homens com um calor abrasador, mas mesmo assim não se arrependeram. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e todo o seu reino foi mergulhado em trevas. A dor era tão grande que rangiam os dentes, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, preparando o caminho para os reis do Oriente. E então saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que foram aos reis da terra para reuni-los para a batalha do grande dia. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. Está feito. E então vieram relâmpagos, trovões, e um terremoto como nunca houve desde que há homens na terra. As cidades caíram, e do céu
caíram pedras imensas sobre os homens. E vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, em sua mão um cálice de ouro, cheio das impurezas da sua imoralidade. E ouvi outra voz do céu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios e esconderijo de toda a impureza. E os reis da terra, que viveram com ela em luxúria e pecado, lamentarão ao ver a fumaça que sobe de sua destruição, e dirão: Ai, ai da grande cidade! Em uma só hora chegou a sua ruína. E um anjo poderoso tomou uma pedra como grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com violência, será lançada a Babilônia, e nunca mais será achada. Então o céu se abriu. Um cavalo branco surgiu, trazendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Com ele os exércitos celestiais. Iniciava a batalha final. Do outro lado, a besta se levantou, e com ela os reis da terra, exércitos das trevas. Então o cordeiro avançou, sereno, firme, invencível. A terra tremeu, os céus se agitaram, e o bem e o mal colidiram. Mas ele não precisou de espadas. De sua boca saiu uma palavra, e ela era como uma espada de luz. Com ela, o cordeiro derrotou as trevas. A besta foi capturada, e com ela, o falso profeta. Ali terminou toda a rebelião. A justiça venceu, e o mal jamais se levantará outra vez. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma noiva enfeitada para o seu esposo. E então, uma voz vinda do trono disse: Agora, o lugar de Deus é com os homens, eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e enxugará dos seus olhos toda lágrima. A dor acabou, a morte não existia mais, tudo foi feito novo. Estou fazendo novas todas as coisas. João escreveu tudo isso, para que ninguém esqueça. O fim está perto, mas para quem crê, é só o começo. A história da Bíblia revela que Deus é a fonte inesgotável de luz e amor. Ele nos deu a vida, o caminho e a verdade. Mesmo quando tudo parece um caos, mesmo quando a escuridão tenta nos envolver, há algo que jamais se apaga: a fé. A fé é a chama que ilumina nossos passos, é a força que nos ergue, é o elo eterno com o nosso Pai de amor. Quando caminhamos em fé, mesmo nas lutas mais difíceis, ela nos sustenta, nos fortalece e nos conduz à vitória. Confie sua vida a Deus, permaneça firme na fé, pois foi o amor dele que nos trouxe até aqui. E lembre-se, Deus está escrevendo a sua história e ele nunca falha.